por favor? Amém. Boa tarde! Paz de Jesus, o amor da Virgem Maria e que o fogo do Espírito Santo incendeie a sua e a minha alma, amém? É uma alegria estar aqui nessa tarde de graça com vocês. Eu me chamo Camila, faço parte do grupo de oração Menino Deus, na minha querida e amada região Bonfim. Você pode dar um glória a Deus, Bonfim? Glória a Deus, aplauda Jesus. Estou aqui nessa tarde com pessoas muito especiais. Você vai entender porque eu vou tocando nesses pontos. A região Bonfim, que é onde eu faço parte, tem me ensinado muito. Neste tempo, com a graça do Senhor, estou coordenando o Ministério Jovem. E como Deus tem me amado através do rosto de cada um de vocês, nas outras regiões, em toda a diocese. Como o Senhor tem cuidado de mim. Eu estou aqui com pessoas queridas, estou aqui com a minha família. E guarde essas palavras, cuidado, família, amor, porque o Senhor ele vai revirar o nosso coração nessa tarde. Ele vai mexer com as nossas estruturas. Eu quero dizer para você, o Senhor trazia no meu coração isso. Eu amo vocês. A gente sabe quanto eu te amo de verdade. É capaz de consolar o nosso coração. A gente meditando aí pela manhã com a Nath na passagem de Lázaro. Imagina no momento de luto, uma pessoa que você ama muito chega para você e só fala assim, te dá aquele abraço, fala assim, eu amo você. Uma vez no meu grupo de oração, tinha uma criança que estava muito agitada, e na minha casa também, que a minha mãe cuida de criança. E era uma agitação. E aí a gente foi entender que ela morava só com o pai. E quando colocava essa criança no colo, a menina acalmava. Porque o amor cura, amém? O amor restaura, ele põe todas as coisas no lugar. O amor é o que chama para fora. Essa é a voz que desperta, que mexe com as nossas entranhas. É a voz de Jesus. Então guarde no seu coração antes de nós entrarmos na palavra. Eu quero que você, se possível, estiver com celular, com caderno, não sei, que você anote aquilo que mais te tocar. Por quê? Para que você não perca nem um pouquinho daquilo que Deus tem para essa tarde ainda. Deus já fez muito, mas Ele tem muito mais para realizar. Anota para depois você rezar. Anota para depois você compartilhar na sua casa. De repente você vai fazer um story com uma palavra que mexeu com você e alguém vai ser alimentado por essa palavra. Nós precisamos ser participantes nessa atmosfera sobrenatural que está instalada neste lugar. Amém? Há uma atmosfera sobrenatural aqui. E quando nós adentramos nesta presença como Moisés, não dá para sair do mesmo jeito. Mas a primeira pergunta que Jesus já vem fazer para você e para mim é: será que até aqui nós ficamos no raso? Nós entramos no sobrenatural? Jovem, adentra no sobrenatural. Moisés tinha várias crises. Era gago. Tinha matado alguém. Imagina. Esses conflitos muitas vezes são uma barreira e a gente fica no raso. Mas quando nós adentrarmos na presença como Moisés, aí é uma experiência pessoal. É uma experiência particular de amor. Eu não quero perder nada do que Deus tem para mim nessa tarde. E eu não quero que você perca também. O que Jesus ele tem para nós nessa tarde é nos dar um coração transbordante de vida. E Ele é a vida. Então, se nós não entrarmos no sobrenatural, para termos essa intimidade com quem é a vida, a gente corre um sério risco de voltar para nossa casa do mesmo jeito.
Eu acho que é pior você ter saído de casa, ficar o dia inteiro aqui, porque cansa, e voltar para casa com o coração do mesmo jeito. Misericórdia de nós, Senhor. Que nós possamos abrir o nosso coração e deixar Jesus mexer conosco. Amém? Quero convidar você a tomar a sua palavra lá em João 11. O tema dessa segunda pregação é vede como ele o amava. João 11, no versículo 32. João 11, 32 vai dizer assim: Quando, porém, Maria chegou onde Jesus estava e o viu, lançou-se aos seus pés e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão, ele não teria morrido. Ao vê-la chorar assim como também todos os judeus que a acompanhavam, Jesus ficou intensamente comovido em espírito e, sob o impulso de profunda emoção, perguntou: Onde pusestes? Responderam-lhe: Senhor, vinde ver. Jesus pôs-se a chorar. Observaram por isso os judeus. Vede como ele o amava. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quero refletir 3 pontos e aí eu vou voltando para a palavra com vocês. Primeiro aqui vai trazer para nós de que Jesus, ele vai ao sepulcro. Jesus sabe de todas as coisas. Mas isso me admira muito. O Senhor, ele assumiu a nossa condição humana. Ele conhece muito bem a nossa dor. Ele sentiu na própria carne o que a gente sente. A única coisa que Jesus não é indiferente. Mas às vezes nós entramos num estado de indiferença com a nossa própria dor. A gente mascara. E eu dizia para você sobre entrarmos no sobrenatural para não ficarmos no raso. Não ficar no raso vai dizer para nós de não estar na superficialidade, mas de ir para algo mais profundo. O Salmo 138, ele diz para nós de que as trevas não são escuras para os olhos do Senhor. Eu vejo você só o que é aparente. A gente canta, a gente louva, glória a Deus, é uma alegria. Mas a gente vai dar um passinho um pouco mais fundo agora. Para dentro do nosso coração. Jesus, ele se compadece da nossa luta. E dentro disso eu quero trazer para você um pouco da minha história, para ver se você se identifica. Esse é o objetivo de eu compartilhar. Eu não cresci na igreja. Eu conheci Jesus com 17 anos na sala da minha casa. No estado de morte. Talvez de decomposição. A minha mãe tinha olhado para mim na cama e tinha falado assim: ó céus, eu acho que não vai dar não tem jeito não. Com muita luta. 17 anos é uma idade fantástica. Juventude é um tempo fantástico. É um tempo de construção, de desbravar, de construir, de viver o melhor. É o tempo do vigor. E com 17 anos, eu estava como morta. E aí eu vou listar para vocês algumas coisas que me levaram a isso. E vá ouvindo com bastante atenção. Eu até anotei aqui alguns pontos. A minha família, em boa parte, é católica por tradição, mas não me lembro de, aos 17 anos, ter tido alguém batizado no Espírito Santo que apresentasse Jesus para mim. E para vocês que são de 17 para baixo, ei, jovem, você está aqui, aproveita. Abre o teu coração, entrega a tua vida verdadeiramente ao Senhor. Entrega para você não precisar entrar num estado de morte, sabendo que Jesus é o autor da vida. E aí o que aconteceu? O pecado devastou a minha família. A gente não conhecia, então a gente vivia no pecado. O pecado devastou, amor arrefeceu. Eu não sei qual é a sua realidade, mas a minha realidade, do meu bairro, ali das redondezas,
É de muitas vezes a gente entrar na casa do jovem e a gente ver que o jovem tem umas batalhas duras. Às vezes é um pai que está em separação, é uma enfermidade. Na minha casa tinha muita briga por conta do pecado. Muitas crises, pornografia, bullying. Aí veio o desemprego. Eu tive uma depressão severa. Desenvolvi diversos problemas emocionais, alguns transtornos. Cheguei a 39 quilos, 17 anos. A minha esperança estava morta. Com 17 anos eu conheci Jesus, com 18 meu pai foi embora. E ele era o provedor de casa. E eu estava com depressão e a minha mãe também, e meu irmão era uma criança. Eu tinha sonhos, veja, 17 anos. Gente, eu era muito estudiosa. Queria entrar na faculdade. Queria fazer intercâmbio. Tranquei tudo. Acabou tudo. A casa foi caindo. A gente entrou num estado de crise. A gente não tinha dinheiro nem para pagar a conta. Os irmãos levavam alimento para a gente. É forte, não é? Mas não sou uma exceção. Meu exemplo é o de muitos. Tudo isso para dizer que Jesus é aquele que fala assim: onde que é a sua casa? Deixa eu ir lá. Deixa eu entrar lá, ver como que estão as coisas. Se você fala com seu pai, com a sua mãe, se você reza. Você está conseguindo ir para a missa? Deixa eu entrar lá. E Jesus é aquele que nessa hora, sabe o que acontece quando ele olha para a sua realidade, ou talvez de alguém que você traz no seu coração? Ele se põe a chorar. Ele se põe a chorar. Ele sabe do teu cansaço. Eu trouxe aqui a minha história de uma jovem que não cresceu na igreja. Mas tem jovens que cresceram na igreja. E às vezes vive cansado. Às vezes não dá tempo de viver alguns processos. Jesus sabe da tua aflição também. Jesus, ele conhece essa dor. E ele quer curar a sua história. Ele quer transformar a sua vida. O Senhor, ele vem para chamar para fora nessa tarde. Mas imagina Lázaro lá no sepulcro. Era uma condição de morte. E sabe o que acontece com tudo isso? A gente muitas vezes mascara e finge que não está acontecendo. E eu vou exortar aqui, problema cresce. Você percebe sinais de ansiedade, de depressão, dessas coisas? Ah, não vai dar nada. Ai, está acontecendo isso na minha casa. Vigia. Tudo começa no pequeno. Pecado se torna num grande afastamento da presença porque a gente negligencia no pouco. O amor, ele se fortalece, como o Padre Diego trazia, vai amadurecendo, ele vai ganhando forma aos poucos. Mas também para afastar é aos poucos. E o que Jesus pede para você hoje não é muito, é pouco. É apresentar. Jesus pergunta: onde está? Deixa eu ver. E agora você sabe que existe isso. E agora você reconhece para o Senhor. E ele se põe a chorar e você entende de que há alguém que te compreende quando ninguém consegue te entender nos seus conflitos. A dor, ela reuniu um povo. Lázaro morreu e aí veio um povo. E muitas vezes também é assim que acontece. A minha priminha ficou doente, a gente vê ali que as pessoas se mobilizam, é natural que isso aconteça. Porque mexe com tudo. E esse é o segundo ponto ainda dentro desse versículo que eu quero dizer. Que com tudo isso há um propósito maior da parte de Deus. Com tudo isso há um propósito maior. O Senhor endireita todas as coisas. Ele é o primeiro e o mais interessado em entrar na tua história e fazer milagre. Porque não tem impossível para Deus. Lázaro estava morto, mas não há impossível para Deus.
Eu não sei quais são as suas enfermidades, quais são as suas batalhas, mas nada é impossível para o Senhor. Mas seja ousado e corajoso para entregar aos pés de Jesus a sua verdade. Porque mais uma vez a gente pode sair daqui sem acessar este lugar e continuar num estado de morte. Em Apocalipse o Senhor exorta a igreja: olha, você parece que está vivo, mas por dentro você não está vivo. Mostra a verdade nessa tarde, porque Ele pega aquilo que é morto. Tem uma exortação do Papa Francisco que ele vai dizer que tudo que Cristo toca, Ele traz vida. Então não importa qual é o estágio de decomposição. Se Jesus adentra, se Jesus proclama uma palavra, a palavra dele não volta sem fazer efeito. E a palavra do Senhor está sendo liberada neste lugar. E para aquele que estiver atento, aberto, vai receber a vida e não vai voltar para casa da mesma forma. Porque Lázaro, ele estava no sepulcro, mas a partir do momento que ele recebeu a vida, aquela não foi mais a casa dele. Tinha outro lugar, que era o lugar que o Senhor tinha para ele. Que era junto a uma família. E aqui nós entramos no segundo ponto. Sobre os amigos e familiares. Aqui no versículo 37 vai dizer assim: mas alguns deles disseram, não podiam ele que abriu os olhos do cego de nascença fazer com que este não morresse? Propósito da parte de Deus. Às vezes a luta que você enfrenta está reunindo alguém perto de você para que esta pessoa creia em Jesus. E é isso que nós vemos aqui nos versículos adiante. Na oração de Jesus, ele fala assim ao Pai: para que creiam que tu me enviaste. E mais abaixo ele vai dizer assim: muitos dos judeus que tinham vindo a Marta e Maria, por causa da dor, por causa do luto, eles viram o que Jesus fizeram e creram em Jesus. Veja que a condição foi muito mais gloriosa. Eu quero te convidar a não se conformar com o estado de morte. A não se conformar com uma dormência espiritual, com um estado de frieza. Eu quero convidar você a não se conformar nos teus problemas. Mas entender que há um Cristo que nos estende a mão para fazer a gente vir para fora e viver algo maior, algo sobrenatural. O que Deus tem para nós é grande demais para a gente se conformar com pouco. Para a gente se conformar com o raso. Para a gente se conformar com o que é aparente. E aqui falando de família, vai dizer aqui: tomado novamente de profunda emoção, Jesus foi ao sepulcro. Era uma gruta coberta por uma pedra e Jesus dá uma ordem: tirai a pedra. E interessante que Jesus não fala: Lázaro, empurra a pedra. É para aquele povo que estava ao redor, vivendo luto. Tirem a pedra. O propósito da parte de Deus. E aqui eu quero trazer a questão da amizade. Eu disse para você da minha situação de morte lá com 17 anos. Irmãos, não tinha para onde correr. A gente até tentou correr para o lugar errado, não prestou. Procurou em outras, em ocultismo, em coisas erradas deste mundo mesmo. E não deu certo. Pecado gera morte, ponto. Mas aconteceu que a gente chegou num grupo de oração. Você conhece algum grupo de oração? E grupo de oração é lugar santo, irmão. Eu entrei lá. A primeira vez que eu entrei no grupo de oração, o irmão nunca tinha me visto na vida. Ele disse assim: Jesus estava esperando por você. Era tudo que eu precisava. Isso num fortalecimento. Num grupo de oração, um irmão rezou por mim. Porque hoje eu compreendo, lógico, mas naquela idade, eu ter descoberto que a minha gravidez não tinha sido planejada, isso acaba sendo comum, a gente sabe. Mas para mim, na minha cabeça, era o fim do mundo.
E aí, quando eu entrei no grupo de oração, vejo Deus que nos conhece não de forma superficial, mas de forma profunda. Ninguém sabia. E ele pôs as mãos para mim, primeira vez, ele falou assim: irmã, você não veio da vontade do homem, você veio da vontade de Deus. Esse é o nosso Deus que nos conhece. E sabe o que ele faz? Ele coloca pessoas para tirarem a pedra. Ele dá ordem. Por isso você está aqui. Alguém te chamou? Foi Jesus dando ordem. Ó, tira a pedra. Você veio para cá, recebeu um convite, alguém te incentivou. Foi alguém que obedeceu à voz de Deus e tirou a pedra, porque entendeu que Deus quer te chamar para fora. Mas às vezes até aquele que tira a pedra também está numa situação que precisa de uma atenção. E aqui a importância dos amigos, da família. Irmãos, eu falo o tempo todo com quem anda comigo. Eu jamais estaria aqui, jamais. A minha família jamais estaria aqui se não fossem amigos de oração, amigos de Jesus. Se não fossem pessoas. Que aqui acontece uma coisa. Quem é amigo de Jesus tem traços de Jesus, amém? Jesus se compadece, amigo de Jesus também vai se compadecer. De um jeito muito profundo, não superficial. O grupo de oração abraçou a minha família, como se fosse de sangue. Deram de tudo. Aconteceu de irem na nossa casa, assim, de tirarem... O irmão, no meio da oração, irmão, ó, toma, R$50 aqui, é o que eu tenho. Ah, irmãos, quanta história. Quem tem um amigo que caminha com Jesus não vai ficar no sepulcro. E é isso que precisa ser restaurado e precisa ficar claro no nosso coração. Irmão, a gente não pode olhar para o jovem que está aqui. Olha para quem está do seu lado. Dá uma olhadinha aí. A gente precisa ser amigo de Jesus. A gente precisa ter esses traços de se compadecer, de falar, irmão, eu vi que você não está bem hoje. Vamos rezar juntos. Vai lá em casa. O que Deus pede para nós é algo muito pequeno. É a gente sair desse individualismo. Talvez ali no luto, todo mundo com a sua dor não consegue pensar muito. Mas Jesus fala assim, olha, eu tenho uma ordem para vocês. Se unam e tirem essa pedra. E Jesus, ele dá essa ordem para nós nessa tarde. Ei, juventude, se unam. Se mobilizem. Tirem a pedra uns dos outros. E de quem está lá fora, porque a criação ainda aguarda quantos outros jovens não estão cheirando mal, como vai dizer Marta. Senhor, mas já cheira mal. Não vale a pena. Pra quê? Já morreu? Olha a visão. Que não tem nada de sobrenatural. Senhor, mas aquele jovem... Nossa, ele xinga o pai dele todo dia, não obedece uma vez. Nossa, Senhor, mas não está indo para a missa. Como Jesus faz? Ele entra na casa, ele vê a realidade, ele se compadece. E há uma parte que é nossa, irmãos. A gente precisa tirar a pedra. Amém? E o terceiro ponto, que é sobre o nosso coração mesmo. Depois que tiram a pedra, depois que Jesus exorta, quando falam, Senhor, mas vai dar trabalho demais. E ele diz assim, olha, se você crer, você verá a glória de Deus. E aí eles obedecem. Irmãos, quando o povo resolve obedecer, quando o povo resolve se unir para tirar essa pedra, olha só o que acontece. Acompanha aí, 41. Levantando Jesus os olhos ao alto, disse, Pai, rendo-te graças porque me ouvistes.
Eu bem sei que sempre me ouves, mas falo assim por causa do povo que está em roda. Por causa do povo que se uniu, para que creiam que tu me enviastes. Depois disso, depois destas palavras, eles clamam em alta voz e chamam aquele que estava morto. Lázaro, vem para fora. E o morto sai. Glória a Deus. E o morto sai. Que você possa tomar posse nessa hora de que a pedra foi removida. Você veio. A pedra foi removida. Agora o que precisa é de atenção para esta voz que vai continuar ecoando. Nós ainda teremos momentos. Jesus vai continuar mexendo com você, para que você saia daqui repleto da vida, repleto da graça do Espírito Santo e com o amor renovado dentro de si. Quando nós pensamos nos santos, tem até uma canção, acho que é do Juninho, né? Que fala que santo se faz de amor. Santo se faz de amor. É pouco que o Senhor vem pedir para nós. A gente só vai amar o nosso próximo se nós fizermos essa experiência de amor. A gente precisa receber esse amor do Senhor. E não importa quanto tempo a gente está na caminhada, se é a primeira vez, se já tem um tempo. Ele sempre tem mais para nós. A gente que se contenta. Nosso Deus é um Deus eterno, é um Deus imenso. Não se pode medir o amor dele em profundidade, em largura. A palavra diz isso para nós. Esse amor que o Senhor tem para nós. E eu quero que você também deseje no seu coração em ter um coração que não seja indiferente. Um coração inconformado. Determinado a buscar as coisas do alto. Determinado a buscar uma vida reta. Determinado a amar a Sagrada Escritura, porque é esta palavra que tem poder para nos tirar da morte. É esta palavra que tem poder para restaurar amizades. É esta palavra. Fica de pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Apresenta a Jesus a sua vida. O seu coração. Eu não sei o que é que está morto na sua vida. Mas diga, Jesus, talvez no íntimo do seu coração, mas fale com ele. Jesus, eu me sinto triste. Jesus, eu me sinto desanimado. Jesus, eu perdi o ardor na missão. Jesus, olha, os meus pais estão assim. Senhor, eu tenho vacilado muito. Senhor, eu tenho sido escravizado nessa área. Jesus, me socorre. Não me deixa no raso. Vá fazendo a tua oração, jovem. Vai conversando com Jesus, ele está aqui. Diga, Senhor, eu preciso sair do raso. Eu preciso conhecer este amor, eu preciso ouvir a sua voz. Jesus, destampa os meus ouvidos. Senhor, destampa. Me dá sensibilidade espiritual, Senhor. Me ajuda, Senhor, a me levantar para buscar uma vida santa. Senhor, me traz ao coração a palavra de sonhos ainda. Eu não sei se tem sonhos com decreto de morte aqui.